delas. Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus capítulo 11, os versos de 8 a 19. Hebreus capítulo 11, os versos 8 a 19. Diz o seguinte a palavra do Senhor: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde saíram, teria oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Amém? Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar. Pai Santo, nós queremos pedir que o Senhor, pelo Teu Espírito, Pai, fale conosco, que o Senhor aplique a Tua palavra aos nossos corações, que o Senhor faça com que tenhamos entendimento e compreensão na Tua palavra, para que, através disso, Pai, a semente gerada pela Tua palavra no nosso coração possa frutificar e possa produzir frutos. Fala conosco, Pai, nos ensine. É o que pedimos, é o que oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, querido, nós temos compartilhado nesses últimos domingos sobre fé. E hoje nós vamos compartilhar o nosso penúltimo tema sobre fé. A fé, ela é a certeza de coisas que se esperam. Fé é a convicção de fatos que não se veem. O autor de Hebreus ele vai deixar bem claro: fé, ela é certeza de coisas que se esperam. Ela é convicção de fatos que não se veem. E quando a gente olha a Bíblia, quando a gente estuda a palavra de Deus, nós vemos diversos exemplos de pessoas que andaram por fé, pessoas que viveram pela fé. A gente tem o caso, a história de Noé, que Deus mandou que ele fizesse uma arca, porque ia chover, mas o detalhe é que nunca tinha chovido. E ele teve que acreditar que ia chover.
sem ele saber o que era chuva. Então, a Bíblia ela vai trazer diversas histórias de pessoas que andaram por fé, que viveram por fé e que, com a sua fé, fizeram coisas extraordinárias. O capítulo 11 de Hebreus vai nos mostrar esses heróis da fé. Homens que o autor vai dizer que fecharam boca de leões, que derrubaram muralhas, que fizeram coisas impressionantes, extraordinárias. Mas hoje nós queremos destacar uma pessoa em especial. Queremos destacar a vida de Abraão. Dentre todos esses homens e mulheres que o autor de Hebreus diz, nós queremos destacar Abraão, que é chamado o nosso pai na fé. Então, a questão é, por que Abraão é chamado o nosso pai na fé? Por que Abraão se tornou o pai daqueles que creem? Por que ele é o nosso pai na fé? E nós queremos ver com os irmãos, nessa noite, essa questão. E há três coisas que a gente, olhando a partir do texto, que a gente vai perceber, que a gente vai descobrir. Em primeiro lugar, nós podemos ver a história de Abraão. Abraão, ele era descendente de Sem, ele era filho de Terá, e Abraão provavelmente nasceu em 2333, em Ur dos Caldeus, antes de Cristo. Ele saiu com seu pai de Ur e foram habitar em Harã. Aos 75 anos, Abraão então recebeu o chamado divino e saiu em obediência a Deus. Deus o mandou sair da sua terra e ir para um lugar e ele obedeceu. Abraão, ele era casado com Sara, e Deus mudou o nome de Sara, o nome de Abraão, e mudou o nome de Sara, porque antes era Abrão e Sarai. De Abrão, que significa pai exaltado, ele passou a chamar-se Abraão, pai de multidões. Ele era pai exaltado, quando chamava Abraão, estavam dizendo pai exaltado. E Deus trocou o nome dele e colocou para Abraão, pai de multidões. Mas ele não tinha filhos. Ele não tinha filhos. E toda vez que alguém chamava ele, falava, ó pai de multidões. Mas ele não tinha filhos. De Sarai, que é Iavé é príncipe, passou para Sara, mãe de reis e príncipes. Então, perceba a coisa engraçada naquela família. Sara chegava para Abraão, meu amor, Abraão, meu pai, pai de multidões. Aí ele virava, sim, minha querida, princesa, mãe de filhos. Mas nenhum dos dois tinha filhos, e ainda tinha o detalhe de Sara ser estéril. Imagina eles falando isso um para o outro e as pessoas ouvindo, provavelmente as pessoas riam, como ela mesma riu. Aos 100 anos, ele recebeu a notícia de que seria pai. E depois ele recebeu a ordem de Deus para sacrificar o seu filho. Quando ele conseguiu o seu filho, quando ele teve o filho, quando a possibilidade dele realmente ser Abraão, pai de multidões, aí Deus fala, você pega o seu filho, o seu único filho, o filho a quem tu amas, e sacrifica no altar.
Abraão, ele morreu aos 175 anos de idade. Segunda coisa que a gente vê sobre a história de Abraão, sobre Abraão, consequentemente, é a sua obediência à chamada divina. Gênesis capítulo 12, verso 1 vai dizer: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Deus chama ele, Deus aparece para ele e diz: olha, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu vou mostrar para você. Aonde era esse lugar? Deus não disse. Ir para onde? Deus não disse. Deus só disse para ele assim: sai da sua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que, quando você chegar nesse lugar, eu vou dizer: você chegou. O que Abraão fez? Ele obedeceu. Abraão não questionou. Abraão não ficou querendo saber de Deus como, quando, onde. Ele simplesmente pegou a sua família e foi andar para um lugar que ele não sabia aonde era. E isso mostra a fé de Abraão em obedecer. Ele não questionou, ele não duvidou, ele simplesmente chegou para Sara: olha, Sara, Deus apareceu para mim e falou para eu sair daqui e ir para um lugar. E Sara perguntou: para onde? Para onde, meu amor? Ele: não sei. Mas para onde? Não sei. Ele só mandou eu pegar minhas coisas, arrumar a mala e ir embora. Mas você vai fazer isso? Sim, vou fazer. Qual mulher aqui, se o marido chegasse e falasse isso, o que você ia falar para o seu marido? Pirou o cabeção. Ou, no máximo, né, ou no mínimo, você vai sozinho. Eu vou largar minha família, largar tudo que eu tenho, e vou para um lugar que eu não sei aonde é, não sei como chegar lá, vou andar como peregrino aí por aí. Abraão, ele simplesmente obedeceu. Sem questionar. Ele simplesmente pegou a sua mala e falou para a mulher: olha, vamos embora. Deus mandou. E se Deus mandou, eu obedeço. Segunda coisa que esse texto vai nos mostrar é essa: a obediência de Abraão. Ele simplesmente obedeceu. Quantas vezes, querido, Deus manda a gente fazer determinadas coisas e a gente começa a dar uma de Gedeão. Tem que chover para cima, tem que acontecer isso, tem que acontecer aquilo. E mesmo quando Deus dá os sinais que a gente não obedece. Então Abraão, ele simplesmente obedeceu ao Senhor. E o autor de Hebreus vai dizer que ele foi para um lugar, ele se tornou peregrino e foi andar em obediência ao Senhor. Foi procurar um lugar que ele não sabia em obediência ao Senhor. Foi andar pela fé em obediência ao Senhor. Ele decidiu obedecer.
Terceira coisa que o texto que a gente vai ver então aqui é, consequentemente, a fé de Abraão. E essa fé de Abraão, ela vai se manifestar de algumas maneiras. A primeira maneira que essa fé de Abraão se manifesta é ele acreditar na promessa de ser uma grande nação. E a gente volta lá em Gênesis 12, 1 e 2. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Ele acreditou na promessa de Deus, ele acreditou na palavra de Deus, acreditou no quê? Que Deus falou que ele seria uma grande nação. Farei de ti uma grande nação. Você vai sair, você não sabe para onde você vai, mas eu tenho uma promessa para você. Eu vou fazer de você uma grande nação. Eu tenho uma outra promessa para você. Eu vou te abençoar e vou engrandecer o teu nome. Eu vou fazer você ser alguém grande. Abraão agarrou-se nisso. Ele se agarrou nisso. Deus está me mandando ir. Não sei para onde. Mas Ele está falando que Ele vai fazer de mim uma grande nação. E ele olhou para Sara, que era estéril, e falou: Sara, Deus apareceu para mim. Ele falou para mim, para que eu vá para um lugar que eu não sei onde é. Mas ele disse também que ele vai fazer de nós uma grande nação. Mas o detalhe é que Sara era estéril. Como Deus gera fé em Abraão? Como Deus fez com que Abraão acreditasse nisso? Quando ele troca o nome. Quando ele troca o nome deles, toda vez que eles se relacionavam um com o outro, falavam um com o outro, todas as vezes que as pessoas falavam com eles, Deus gerava fé, porque as pessoas chegavam: Abraão, pai de uma grande multidão, você pode me ajudar? Princesa, mãe de filhos, você pode vir aqui, você pode me emprestar uma panela, pode me emprestar 1 quilo de sal. E toda vez que Sara ouvia isso, toda vez que Abraão ouvia, isso gerava fé no coração dele. Gerava fé no coração deles. Porque a fé vem pelo... O quê? Vem pelo ouvir. Toda vez que eles ouviam, pai de uma grande multidão, ele dizia: Deus vai cumprir isso na minha vida. Toda vez que Sara ouvia, princesa, mãe de filhos, ela dizia: eu não sei como, mas isso vai se tornar realidade. Então, em primeiro lugar, Abraão ele acredita na promessa de Deus. Ele se agarra à promessa de Deus, e ele se agarra à promessa de que ele seria uma grande nação. E acreditando na promessa de Deus, ele obedece a Deus. Acreditando na promessa de Deus, ele arrisca a sua vida de sair de um lugar estabilizado, tranquilo, com tudo. Ele era riquíssimo onde que estava. Mas ele resolveu, de repente, perder tudo para obedecer ao Senhor. E ele acabou ficando mais rico ainda.
Então, a primeira coisa é a fé de Abraão é manifestada em ele acreditar na promessa de ser uma grande nação. Em segundo lugar, ele exerce a sua fé em acreditar em ter um filho contra todas as possibilidades. Olha o que Romanos 4, verso 19 a 21 vai dizer. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos, e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Abraão, ele acreditou em ter um filho contra todas as possibilidades. Já estava com 99 anos, 100 anos de idade. Já tinha dobrado o cabo da boa esperança. Sara, além de estéril, já estava velha. Não havia possibilidade humana nenhuma deles terem um filho. E quando Deus aparece para eles e fala para eles, olha, daqui a 1 ano, eu vou vir aqui e você vai estar com um filho nos braços. Sara escondida, né? Ouvindo lá a conversa dos dois, ela riu. Eu, velha, 90 anos. E Deus falou, olha, Sara, por que você está rindo? E Sara, como toda boa mulher, né? Eu não ri, não. Você riu? Não ri de jeito nenhum. Aí Deus virou para ela, tá bom. Então seu filho vai se chamar Isaac. Porque toda vez que você chamá-lo, você vai se lembrar que você riu. Porque Isaac significa riso. Você vai chamar, o nome dele vai ser Isaac. Quando Deus fala para Abraão, o texto, Paulo vai dizer que Abraão falou, glória a Deus, aleluia, eu vou ser pai. E começou a pensar, essa conversa está muito chata, senhor, está na hora do senhor ir embora. Está na hora do senhor ir embora. E quando Deus vai embora, o que Abraão faz? Ele faz um filho. Abraão ficou doido, desesperado para Deus ir embora, porque ele queria ter um filho. Chegou, olha, sabe, o negócio é o seguinte, Deus falou que a gente vai ter um filho. Então, minha filha, vamos lá. Ele acreditou contra a esperança. O texto vai dizer, Abraão, esperando contra a esperança, creu. Ele olhou, é impossível. Eu não tenho mais condição. Sara não tem condições. Isto é impossível. Isto não tem como acontecer. Mas Deus falou. E se Deus falou, eu acredito no que Deus falou. E ele, glória a Deus, eu vou ter um filho. Ele acreditou na palavra de Deus. Fé é acreditar na palavra de Deus.
E se eu acredito na palavra de Deus, eu vou praticar aquilo que Ele me diz na sua palavra. É algo extremamente simples. Deus disse, eu creio. Ele disse, e eu vou fazer. Então, o que Ele disse, acabou. Acabou. Então, o texto vai dizer que Abraão, ele acreditou em ter um filho contra todas as impossibilidades. Tudo dizia não. Fé. A fé é algo racional, é algo inteligente. A fé não nega as circunstâncias, a fé não nega os problemas, a fé reafirma os problemas. Ela diz, é isso mesmo. Minha mulher é estéril. Ela já está com 90 anos, não tem como ela ter filho. Eu sou velho, eu não tenho mais como ter filho. Isto é a realidade, isto é a verdade. Mas Deus disse que eu vou ter um filho. E se Deus disse que eu vou ter um filho, eu vou ter um filho. E acabou. Fé não é algo que a gente sublima. A gente vê a realidade, mas a gente afirma uma outra verdade, uma outra verdade. Por isso o texto vai dizer, como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Não existe, não tem como, é impossível, mas Deus traz à existência aquilo que não existe. Deus torna real. Abraão, então, ele decide obedecer ao Senhor. A fé, consequentemente, não nega as circunstâncias. A fé, ela acredita no Deus que muda as circunstâncias. A fé não nega, mas ela acredita que Deus muda as circunstâncias. As circunstâncias podem ser totalmente desfavoráveis, como era para Abraão e Sara, mas Abraão acreditava que Deus pode mudar isso. Por isso o salmista vai dizer que Deus, ele faz com que a mulher estéril seja mãe de 7 filhos. Por quê? Porque não há impossíveis para Deus. Jesus vai dizer, tudo é possível àquele que crê. Não há impossibilidades quando a gente decide acreditar em Deus e na sua palavra. Qualquer um chegaria para Abraão, Abraão, deixa de conversa, você está com 100 anos de idade. E, queridos, e tudo que Deus faz, Ele faz tão bem, que depois que Sara morreu, Abraão se casou com Quetura e teve um monte de filhos. Mesmo velho. Porque quando Deus faz, Deus faz. Por isso Paulo vai dizer que Abraão acreditou no Deus que ressuscita os mortos. Deus é poderoso, querido. Deus é poderoso, querido. Acredita nisso. Não há impossibilidades. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele cumpre o que Ele diz na sua palavra. Mas eu preciso acreditar no que Ele diz na sua palavra. E em terceiro lugar, essa fé de Abraão, ela é demonstrada em ele oferecer Isaque, acreditando que Deus seria fiel em cumprir sua promessa. Olha o que o autor de Hebreus vai dizer no verso 17 a 19. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamado a tua descendência.
porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Deus chega para Abraão, lá na terra de Ur, tira ele, manda ele sair daquela terra. Diz para ele que ia fazer dele uma grande nação. Isso é, que ele teria filhos. 24 anos depois, Deus chega para ele e diz: olha, daqui a um ano você vai estar com um filho na mão. Um ano depois, Abraão estava com seu filho, estava circuncidando seu filho. Passaram-se 25 anos, como de acordo com o próprio Joséfo. E Abraão andando com seu filho Isaque para tudo quanto é lado, mostrando para Isaque: olha, tudo isso aqui vai ser teu. Deus prometeu dar tudo isso para a gente, para a nossa descendência. E aí, um belo dia, Deus chega para Abraão e diz para ele, lá em Gênesis 22, pega o teu filho, o filho é quem tu amas, e sacrifica lá no monte. Abraão pensa: espera aí, Deus falou que ia me dar um filho, e que a partir deste filho, ele iria fazer uma grande nação. Que Deus é esse que faz uma promessa dessa e agora quer que eu sacrifique esse filho? Como é que ele vai cumprir isso? O que Abraão faz? Abraão coloca na sua mente: Deus não é mentiroso. Ele falou para mim que em Isaque seria conhecida a minha descendência. Mas ele, ao mesmo tempo, está pedindo para eu sacrificar Isaque. Deus não é mentiroso. Então é o seguinte: eu vou levar Isaque, eu vou sacrificar Isaque. E quando ele vai com Isaque, quando chega perto, Isaque pergunta para ele: pai, cadê o cordeiro? E Abraão fala para Isaque: Deus proverá. Pega os negócios, a lenha, tudo, coloca nas costas de Isaque. Isaque vai, sobe o monte, chega lá, monta tudo. Isaque, com 25 anos, muito mais forte do que Abraão, se deixa amarrar. Por isso que Isaque é tipo de Cristo. Se deixa amarrar. Abraão pega o cutelo e vai matá-lo. Mas Abraão tinha uma certeza: eu vou até o monte, eu vou sacrificar Isaque. Mas eu sei uma coisa: Isaque vai voltar comigo vivo. Sabe por quê? Porque Deus é fiel no que Ele diz na sua palavra. Ele disse que Isaque seria a minha descendência. Eu vou matar Isaque, mas Deus vai ressuscitá-lo e ele vai voltar comigo. Porque Deus não é mentiroso, porque Deus cumpre o que promete, e é Isaque que vai ser chamada a minha descendência. Então, o texto diz que ele levou Isaque, o seu unigênito, aquele que alegremente acolheu as promessas, porque ele tinha por certo que Deus poderia ressuscitar Isaque dos mortos. E quando ele chega lá, em que ele levanta o cutelo e que vai enfiar no peito de Isaque, o anjo grita: Abraão, não faça isso. Agora eu sei que você não negaria o seu próprio filho. E quando ele olha para o lado, ele vê um cordeiro onde não tinha cordeiro.
A fé de Abraão foi testada na situação mais extrema, naquilo que ele mais amava, que era o seu filho. A sua fé foi testada na obediência dele, em obedecer a Deus. Mas a sua fé foi testada porque ele acreditava piamente, ele tinha convicção absoluta que se ele sacrificasse Isaque naquele altar, Deus ia dar um jeito de ressuscitá-lo. E ele voltaria com Isaque para casa. Abraão não tinha nenhuma dúvida quanto a isso. Por isso o autor diz que ele, em figura, o recobrou. Talvez você tenha um Isaque. E talvez você precise sacrificar o seu Isaque. Porque quando você lê o texto, quando Deus aparece para Abraão, ele fala: pega o seu filho, o filho a quem tu amas, e sacrifica no altar. Sabe por que Deus pede isso? Porque nada pode ficar entre nós e Deus. Qualquer coisa que seja mais preciosa para nós do que Deus tem que ser sacrificado no altar. Se você ler o livro de Gênesis, Deus apareceu a Abraão mais de 12 vezes. Mas depois que Isaque nasceu, Deus só apareceu a Abraão uma vez. Foi justamente para pedir que ele sacrificasse a Isaque. Sabe por quê? Porque a promessa se tornou mais importante do que quem prometeu. E aí, por isso que eu acho muito engraçado algumas situações na igreja, né? Eu quero ter um filho. Eu quero ter um filho. Deus me dá um filho. Aí Deus dá o filho. Aí a pessoa deixa de vir para a igreja por causa do filho. A bênção se torna mais importante do que o abençoador. Eu não vou para a igreja porque meu filho vai ficar correndo, vai ficar fazendo isso, fazendo aquilo, coisa e tal. Abraão rodou com Isaque durante 25 anos mostrando tudo para isso. Tudo vai ser teu, tudo vai ser teu, tudo vai ser teu, tudo vai ser teu. Deus prometeu. Um dia Deus apareceu para mim, mostrou lá as estrelas, mostrou a areia, fez isso, fez aquilo, tudo vai ser teu. Aí Deus falou, Deus cuida das nossas coisas melhor do que a gente é capaz de cuidar. Deus cuida dos nossos filhos melhor do que nós podemos cuidar. Por isso o salmista diz que filhos são o quê? Heranças minha. Ele é do Senhor. Não é nosso. Nós não criamos filhos para nós. Nós criamos filhos para o Senhor. E se ele ocupa o lugar do Senhor, ele tem que ser sacrificado. Tem que levar diante do altar e oferecer a Deus. Para que Deus cuide dele. Mas Abraão acreditou que Deus podia ressuscitar a Isaque. Abraão acreditou piamente. Abraão não tinha dúvida nenhuma de que Deus iria cumprir a promessa dele de fazer de Isaque uma grande nação. Por isso ele não temeu, por isso ele não reclamou, por isso ele não questionou, ele simplesmente obedeceu. O Senhor quer Isaque, eu vou dar Isaque. Mas, Senhor, o Senhor tem uma promessa para mim. O Senhor disse para mim que nele seria chamada a minha descendência. E então, Senhor, eu vou levar Isaque, eu vou sacrificar o Senhor. Mas saiba de uma coisa, o Senhor vai ressuscitá-lo e me dar ele de volta. Porque o Senhor disse para mim isso. Abraão é o nosso pai na fé.
Por que Abraão é o nosso pai na fé? Porque, em primeiro lugar, ele foi o primeiro a confiar em Deus a despeito de todas as circunstâncias. A despeito de todas as circunstâncias contrárias, sem ter nenhum tipo de evidência, sem ter nada concreto na mão, ele decidiu confiar e obedecer e acreditar no Senhor. Ele saiu da sua terra, foi para um lugar que ele não sabia, peregrinou durante muitos anos, ele ofereceu Isaque, foi o primeiro a verdadeiramente confiar em Deus plenamente, apesar das circunstâncias. Em segundo lugar, porque em nenhum momento de sua vida ele deixou de acreditar na fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas, porque ele nunca duvidou de que Deus iria cumprir as promessas para com ele. Ele nunca teve dúvidas. Deus prometeu, ele vai cumprir. Eu não sei como ele vai fazer. E não estou nem um pouco interessado em saber. Mas uma coisa eu sei, ele vai fazer. Eu sei que ele vai fazer. Como vai ser? Não sei, não me importa, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. Mas uma coisa eu sei, ele vai fazer. Por quê? Porque ele prometeu. Em terceiro lugar, porque ele acreditou que Deus era capaz de fazer o impossível. Ele acreditou que Deus era capaz de fazer o impossível. Ele acreditou que Deus era capaz de ressuscitar os mortos. Ele acreditou que Deus era capaz de ressuscitar a Isaque. Por isso ele é o nosso pai na fé. Por isso, quando nós pensamos em fé, nós olhamos para Abraão, foi o primeiro. Ele é o modelo, ele é o exemplo de quem resolve viver pela fé. Ele é o exemplo de quem resolve obedecer a Deus pela fé. Ele é o exemplo de quem resolve andar com Deus pela fé. Ele é o exemplo de quem resolve acreditar no impossível pela fé. Você tem dúvidas? Olha para Abraão. Abraão decidiu, eu vou acreditar, eu decido acreditar. Eu decido crer. Eu decido acreditar que Deus ressuscita mortos, que Ele vai ressuscitar meu filho. Eu decido acreditar que Ele vai fazer de mim uma grande nação. Eu decido acreditar que Ele vai me abençoar. Eu não tenho dúvidas quanto a isso. Não passa nenhuma dúvida no meu coração. Abraão, então, segundo as Escrituras Sagradas, é o pai de todos aqueles que vivem pela fé. Ele é o pai de todos aqueles que vivem pela fé. Ele é o pai de todos aqueles que confiam totalmente em Deus, que colocam toda a sua confiança no Deus que é capaz de fazer o impossível. Ele é o pai de todas essas pessoas que acreditam nisso. Você crê que Deus faz o impossível? Você tem um pai. E essa sua fé é gerada porque você tem um pai que gerou essa fé. Ele é o pai de todos aqueles que confiam em Deus, que é capaz de fazer o impossível, no Deus que é capaz de ressuscitar os mortos, no Deus que é capaz de trazer à existência as coisas que não são. Abraão é o pai dessas pessoas. Não existe, sim, mas eu creio que Deus vai trazer a existência. Eu não estou vendo, eu não preciso ver. Eu só creio que Deus vai trazer isso à realidade. Primeiro acontece no mundo espiritual, depois acontece no mundo físico. Primeiro eu creio espiritualmente, pela fé, e isso se torna realidade no mundo espiritual, e depois ela se torna realidade no mundo presente. Por isso que Paulo diz, se eu vejo, não é fé. Primeiro eu preciso crer, sem ver, para lhe trazer a existência. Então, queridos, qual é o nosso desafio? O nosso desafio é seguir as pisadas do nosso Pai na fé. O nosso desafio
é obedecer a Deus pela fé, como Abraão obedeceu. O nosso desafio é andar pela fé como Abraão andou. O nosso desafio é acreditar no impossível como Abraão acreditou. O nosso desafio é crer que Deus traz à existência as coisas que não são, como Abraão acreditou. A questão é, eu quero acreditar? Você quer acreditar que Deus é esse Deus de Abraão e que Ele é esse Deus hoje, que faz hoje, que é o mesmo Deus que age com poder e glória hoje? Que quando a gente decide crer nele como Abraão acreditou, Ele também traz à existência as coisas que não são, Ele também faz o impossível acontecer. Ele também traz à existência as coisas que não são. A questão é, você é capaz de obedecer a Deus incondicionalmente? Você é capaz de obedecer a Deus incondicionalmente, como Abraão obedeceu? Sai da tua terra, sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão pegou a sua malinha, deu linha na pipa e foi embora. Não questionou. Obedeceu incondicionalmente. Quando Deus chegar para ele, pega o seu filho, o seu único filho, o filho a quem tu amas, o filho no qual eu falei que eu vou fazer a partir dele uma grande nação. Pega o seu filho, oferece no altar. Abraão não questionou, pegou o seu filho e levou e obedeceu incondicionalmente a Deus, crendo que um milagre ia acontecer. Abraão não esperava o aparecer do anjo. O que Abraão esperava era que Deus ia ressuscitar Isaque dos mortos. Ele obedeceu incondicionalmente. A questão é, você acredita em Deus como Abraão acredita? Você é capaz de obedecer a Deus incondicionalmente? Curve a sua cabeça. Se coloque diante do Senhor.